Olá, boa tarde ou boa noite. Eu sou Elizabeth Batista, escritora, historiadora, contadora de histórias aqui no Ação AVC. Estamos em mais um momento Literacura, porque eu acredito que as histórias curam feridas invisíveis. Vamos para mais esse momento de escutatória? Já reservou aí o seu cantinho? Tranquilo para poder escutar e pensar sobre tudo que nós vamos ouvir? Então vamos lá. Peço licença aos guardiões das palavras para uma história contar. Peço licença aos guardiões das palavras. Mais uma história hoje eu vou libertar. Há muitos e muitos anos atrás, um rei, ainda muito jovem, assumiu o trono e tinha medo. Medo por talvez não ter toda a sabedoria necessária para reinar. Os consultores, conselheiros do rei, achavam isso muito bonito, essa atitude. Era prudência, cautela e realmente muita humildade por assumir que não sabia tudo. E o rei, preocupado, ordenou que todos os seus conselheiros partissem para as várias partes do mundo e coletassem toda a sabedoria que o homem já tivesse desenvolvido. E assim, os conselheiros arregimentaram muitas pessoas e junto com elas partiram, cada um para uma parte desse mundo vasto, coletando toda a produção cultural, toda a sabedoria desenvolvida até então. Só que para isso, levaram 15 longos anos. E o rei ficou aguardando. Mas quando os navios no mar apontaram, voltando, depois de todo esse tempo, quando atracaram, o rei soube. Havia tantos livros, havia tantos objetos sagrados nos navios, que foi preciso construir uma cidade com vários espaços para armazenar tudo isso. E levou cerca de 2 anos para organizar tudo. Foi aí então que os conselheiros do rei o convidaram para visitar a cidade. O rei ficou cansado só de olhar aquela quantidade enorme de bibliotecas, museus, tantos objetos, tantos livros, contendo sabedoria mundial. O rei olhou para tudo aquilo e disse aos conselheiros: eu não vou conseguir. É muita coisa, mas nem que eu vivesse 1000 anos. Então eu ordeno a todos os conselheiros reais que se dediquem a ler cada livro e façam um resumo do que é principal em cada um deles. E também escrevam sobre os objetos sagrados, o que de principal, o que de essencial eu preciso saber. E assim foi. E foram mais 10 anos. Quando eles acabaram, o rei já tinha os cabelos grisalhos, a barba cerrada já apontava alguns pelos brancos. E aí, quando trouxeram, eram livros e mais livros. Claro que nem se comparava à quantidade que tinha naquela cidade. Mas mesmo assim, o rei olhou e disse: como eu vou ler tudo isso? Já não sou tão jovem. Já sei. E se vocês criassem um capítulo para cada livro? Apenas uma frase sobre cada objeto sagrado? Eu tenho certeza que aí sim terei toda a sabedoria para reinar. E assim foi. E foram mais
10 anos. E quando os conselheiros conseguiram resumir bastante, levaram ao rei um livro, 1.600 páginas, que o rei olhou e disse: nossa, trabalharam tanto! E ainda esse livro com 1.600 páginas? Eu tenho que resolver tantas pendências a cada dia. Surgem novos problemas. Por favor, tentem resumir esse livro enorme em algumas páginas. E assim foi. E se passaram mais 10 anos. Não porque tinha muita coisa para ser lida, mas os conselheiros, para chegar a um consenso do que era mais importante para ser dito ao rei, demoraram em muitas e muitas reuniões para acertar o que era preciso tirar das 1.600 páginas como sendo o essencial. E depois desses 10 anos, levaram até o rei um livro de 500 páginas. O rei tinha adoecido, estava acamado. Os conselheiros entraram no aposento real e ofereceram o livro à sua majestade, que disse: já não tenho mais tempo e força para ler todas essas páginas. Por favor, reúnam-se ali no salão e, depois de conversarem bastante, me tragam, apenas numa frase, o que é essencial para eu saber. Os conselheiros se reuniram, muito entristecidos. Tanto trabalho e o rei não ia poder ler. Pensaram e decidiram. O mais velho de todos, o ancião, deveria falar ao rei. Eis que o conselheiro mais velho adentrou os aposentos reais, chegando perto de seu leito, onde via um rei já bem cansado e adoentado. Chegou perto dele e disse: Majestade, trago o que é essencial de toda a sabedoria desenvolvida até hoje. E o rei, com uma voz já fina e fraca, sussurrou: Me conte. O ancião, conselheiro real, se aproximou de seu ouvido e disse: Tudo passa. Estamos nessa vida de passagem. O rei olhou para o conselheiro, abriu um sorriso e disse: Agora eu sei. Cerrou os olhos e adormeceu para o sono eterno. Peço licença aos guardiões das palavras para essa história encerrar. Peço licença aos guardiões das palavras. Uma história, outro dia, eu vou libertar. Gente, os contos antigos, populares como esse, eles estão a um serviço. As histórias antigas, elas servem para nos acordar, para dar um chacoalhão, mostrar a que viemos realmente, mostrar o que é essencial na nossa vida. A história de hoje mostrou um rei que queria se preparar tanto para realizar o melhor, que acabou deixando o tempo passar. Às vezes, ficamos esperando as condições necessárias para fazer alguma coisa, não é assim?
Quando eu me aposentar, aí eu vou aproveitar a vida. Quando eu conseguir fazer uma poupança, aí sim, aí eu vou tirar um dinheiro todo mês para fazer o que eu gosto, para conhecer lugares que eu gostaria de ir. Quando eu tiver um tempo, aí sim, aí eu vou cuidar da minha saúde, desenvolver exercícios, habilidades artesanais que eu tanto gosto. Quando eu tiver a minha casa própria, aí sim eu vou poder diminuir as minhas horas de trabalho e ficar mais com a minha família. Quando esse quando é a viagem que os conselheiros reais fizeram. Nunca vai chegar o momento ideal. Que nós possamos entender que tudo passa. Momentos bons passam. Momentos ruins também. Processos de cura vão passando. Viagens em lua de mel passam também. Tudo passa. O sol se levanta e o sol se põe, independente de como sua vida está. A vida continua, a natureza segue. A Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo costumava dizer: a vida é um pisca-pisca. Nasceu, piscou, cresceu, piscou. É adolescente, piscou, se formou, piscou, está trabalhando, piscou, casou. E piscou, e piscou. A Emília tinha razão. A vida é um pisca-pisca. Essa mensagem pode dar uma angústia ou pode nos chacoalhar para a vida. Hoje, o que é essencial? Nas condições que você está, nas condições em que eu me encontro, hoje, o que seria importante fazermos por nós mesmos? Pode ser administrar melhor o meu dia, para que nele sobre um tempinho para eu realizar aquilo que eu desejo e que me faz tão bem. Não precisa ser grandes coisas. Às vezes um mimo para si mesmo. O que eu posso fazer hoje de especial por mim? Esqueço os problemas. Eles estão aí. Não apareceram num passe de mágica e nem vão embora num passe de mágica. Então eu não vou esperar a chuva passar para dançar. Eu vou dançar chovendo mesmo. Eu não posso escrever. Então eu vou gravar. Eu não posso falar. Então eu vou escrever. Eu não posso nem falar e nem escrever. Eu posso assistir. Eu tenho a visão. Eu posso saborear. O que eu posso? É com esse de hoje, com o que eu posso de hoje, é que eu vou me fazer feliz. Bora dançar na chuva, gente? Fica aqui essa mensagem que eu vou refletir e vou fazer do meu dia um dia diferente hoje. Um dia bom para mim.
com o que eu tenho, com o que eu posso. Um beijo. Lembrem-se de tomar água. Se for à noite, um chazinho. E até o próximo momento. Literacura.